Coutinho, sobre essa partida aqui diante do Esportivo, o União Frederiquense acabou perdendo um ponto, por 2 pontos importantes de casa, 3 pontos no caso. E o que dá para avaliar de atuações do 8 ao 80? O União foi muito bem na partida de estreia, jogou bem fora de casa, teve um enfrentamento ok com a equipe do Passo Fundo e hoje não conseguiu competir. Justo, Diego, acho que foi feliz, né? Antes da interrupção, tu falou que foi 8 a 80, eu concordo completamente, tá? Passa por mim essa derrota, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que num dia como esse, que tecnicamente a gente simplesmente não consegue acertar nenhuma bola, perdendo duelos defensivamente, né? Um posicionamento pensando só em buscar espaço e criar situação. Eu falo sempre isso, que a gente tem que viver cada situação do jogo, a gente não pode viver pensando em atacar e gerar espaço. Tem todas as fases, tem as fases de sprintar para trás, tem a fase de se organizar, tem a fase de defender, e a cabeça tem que estar nas fases do jogo, no momento do jogo. A gente não pode já pensar em ações de gol, e principalmente depois de tomar o gol, gerar um descompromisso com a parte de organização. A gente precisa buscar o gol e viver as fases defensivas, né? Eu acho que passou muito por isso. 8-80 eu acho que foi perfeita a tua colocação, e a inconsistência desses 2 jogos que mais me chateia. Então agora também temos que recorrer só à recuperação e que eles estejam prontos para quinta. Bruno, primeiramente, boa tarde. Hoje a gente viu um time muito mexido em comparação ao time que vinha jogando as últimas partidas, eu digo até em questão de nomes. Queria saber por que e o motivo dessas trocas aí e da tua escolha para esses jogadores que não vinham sendo titulares tanto assim começar a partida hoje aqui contra o Esportivo. Na verdade, né, a exaustão física deles me leva a fazer isso, né? Assim como os atletas, temos muita responsabilidade, uma comunicação que é muito clara, né? Eu não consigo colocar um jogador e que ele não esteja pronto, então a conversa é muito clara e eu não defino isso minutos antes do jogo, a gente tem uma preparação para isso, né? E sobre trocar muitas peças, né? A gente teve que segurar o Índio com 4 jogos, né? O João Branco completamente descansado, arrancou a temporada como titular, então na verdade foram retorno de titulares, né? E não são trocas que eu inventei simplesmente na minha cabeça pensando nesse jogo. Eu acho que passa muito mais por uma desorganização, né? E um dia muito infeliz tecnicamente, do que pelas trocas, né? As trocas, quando eu faço, elas dão resultado, né? Quando o Wilton entra no jogo e define o jogo, ele não é o mesmo quando ele começa jogando. Eu já tinha colocado isso para vocês, né? Com 15 minutos de jogo ele joga o tempo inteiro cheio de energia, e todo jogo acaba que ele tem que organizar, é um jogador que busca espaço e consegue, quando possível, fazer as ações, né, de ataque. E os demais, não vou exemplificar, né, todas as ações de cada jogador, né? A gente tinha todos com um nível altíssimo para serem titulares, né? E o dia foi muito infeliz. E eu não vou tirar mérito da equipe adversária também, que aproveitou dessa situação e fez os gols. Boa tarde, Bruno. Bruno, durante todos os jogos, né, mesmo todas as trocas, o time sempre mantinha o padrão. Por que isso não aconteceu hoje? Eu acho que a desorganização, né, e pensar só no gol a todo momento nos fez que a gente corresse com muito menos intensidade para trás. A gente perdeu segunda bola, que a gente chama, né, os rebotes, tanto por baixo quanto em bola aérea, com superioridade. Isso me decepciona muito. Eu saio daqui hoje muito triste. A organização dentro e fora de campo eu tenho como meta na minha vida, em todos os sentidos, e ver a equipe nessa situação me deixa bastante triste, mas não desconfiado. Eu acho que, né, as perguntas elas se relacionam no que diz respeito. Quando eu faço as trocas, a gente segue jogando bem, o elenco é elogiado, né? E aí a troca ela foi feita hoje de novo, praticamente as mesmas, né? Um nome por outro, no mesmo sistema. E aí já que vocês têm a mania já de questionar, né, por que das trocas, né? Então assim, quando troca e vence, sabemos o que estamos fazendo, e quando troca e passa por o que passou hoje, parece que elas foram ineficientes, mas é assim que estou acostumado também. Bruno, Ademir Teres, da Rádio Comunitária. Bruno, tu faria diferente, tu escalaria a equipe diferente? A equipe sai sem lateral direito, que é um jogador improvisado ali. A equipe sai... Não, ninguém estava improvisado, pode ser. Na minha avaliação, okay. Eu nunca imaginei o Yari lateral direito. O Yari foi um terceiro zagueiro, um volante que entrou de terceiro zagueiro, e a gente tinha 2 alas, né, muito rápidos, João Branco e o Torres. Então acaba que a gente jogou no 3-5-2, a posição original
do Torres e a do Branco, então Pois é. já posso te interromper, perdão. Certo, não tem problema, eu só concluo. Eu entendi também que o União marcou muito mal pela esquerda com o João Branco. Justo. Ele não sabia se marcava ou atacava, então é um posicionamento que eu acho que é a responsabilidade tua. No meio campo também estava frágil. Resumindo, eu te pergunto se tu escalaria diferente, porque não me pareceu ser uma peça por outra, mas taticamente como a equipe foi organizada. Por quê? Porque ela marca mal e não cria. O União teve uma conclusão a gol no primeiro tempo, foi uma bola de cabeça do Yudi. E na segunda etapa, o goleiro do Esportivo também quase não trabalhou. Justo. A gente pensou em atacar o tempo inteiro, né? E foi ineficaz em todos os momentos, né? Pensou em atacar para buscar um resultado que a gente toma um gol antes dos 10 minutos. E o caos que poderia acontecer durante a partida aconteceu desde o início, né? Foi a mesma função, a mesma estratégia, o mesmo posicionamento, né? Eu falei 3-5-2, mas para resumir a minha explicação, para que vocês entendam também. Então todos estavam nessa posição, o Yali inclusive jogou sempre nessa posição, inclusive no último jogo, né? Então não teve improvisação. E quando a gente tem um dia mal tecnicamente, eu tenho que defender, não posso só falar que o dia foi mal tecnicamente, que eu vou expor os atletas e dizer que eu não tenho o que fazer e culpá-los, né? A gente tem que passar por essas adversidades, né? Mas quando o dia é infeliz, estou preparado aqui, eu sou o escudo deles até o último momento aqui nesse grupo. Coutinho, para os próximos 2 jogos, você vai, no caso, repetir essa alternância de esquema e também de jogo de atletas, ou vai tentar, nesses próximos 2 jogos colocar aquilo que você tem de melhor, de colocar mais ou menos aquela espinha dorsal do time que foi bem nas 2-3 primeiras rodadas? Eu digo assim, é lógico que quanto mais se repete o atleta sendo titular, a gente tem um benefício, né? É benéfico para nós como para os adversários. A partir do momento que os atletas, né, por exemplo, o Ryuta hoje ele estava exausto, né? A gente se comunica muito bem e ele falou que precisaria jogar no máximo 1 hora, depois não teria condições. A gente tem muito esse cuidado, vocês estão sempre de acordo também com a situação, né, de ser quase desumano esse número de partidas, né? E pensando dessa forma, a gente tem que cuidar acima de staff e de atletas por não entregarem, mas essa inconsistência assim, de opinião também me gera, né, um desconforto, né? Porque tão elogiado nas partidas anteriores e agora também a gente passou por um dia terrível, tem que sentir essa dor e retomar, não tem muito o que fazer. Só acho que depois, né, com a pergunta do colega, né, se você trocaria, eu acho muito fácil analisar assim, o fato consumado, né, uma opinião sobre o pós-jogo é fácil, eu consigo enxergar os erros também, assim como vocês, mas eu tenho que preparar para que isso não aconteça. Nesses 2 últimos jogos que a gente teve aqui na Arena, em ambos o adversário veio defendendo com uma linha de 5 e a bola chegou com muita dificuldade no Rosseto, ele quase não teve oportunidade de criar. Como fazer com um tempo tão curto e com tão poucas sessões de treinamento para, quem sabe, trabalhar melhor essas estratégias para combater esse tipo de formação nos próximos jogos? Eu acho que tem dois pontos de vista, né? Quem defende grande parte do tempo, não quer dizer que não é merecedor do resultado positivo, né? Como tu falou, o Esportivo defendeu bastante e saiu em contra-ataque, transições que a gente fala hoje, né? Com muita velocidade. E nós sempre jogando 3 contra 4 atletas nossos, né? Ou 3-4 contra 2 deles. E toda a segunda bola, toda a bola rebotada acabou que foi deles. A intensidade de giro de perna eles tiveram muito mais que a gente, né? A bola não chegar no Rosseto, a gente é uma equipe com, acho que nitidamente tenta jogar muito mais por baixo que os demais e a gente gera essas situações, uma possibilidade, né? Que é muito mais fácil a gente gerar a situação jogando, né? Com um ataque direto e a gente cruzando bola da área de qualquer lugar do que criar. Como a gente tem uma característica, uma possibilidade de fazer isso, acaba que a gente insiste, né? Mas é algo para rever também, de repente facilitar uma bola muito mais rápida para que o Rosseto esteja, mesmo com uma bola pior, mais próximo do gol. Bruno, antes do início do campeonato, tanto a União como todos os clubes, eu acredito que buscam sempre pontuar mais em casa e aí depois, fora de casa, talvez o empate talvez não seja mau resultado. Quanto esse 1 ponto em 6 jogos em casa interfere na estratégia para os próximos jogos fora de casa? 1 ponto em quantos jogos? Nesses 6 disputados em casa agora, nos últimos 2. Na verdade, não preciso falar para vocês que a gente queria 6 de 6, né? Jogando em casa, depois das 2 atuações, né, com Bagé e Passo Fundo, que gerou, né, uma expectativa muito grande
nós, na cidade, na comunidade, dos atletas, staff, a gente teria que manter, e o meu discurso foi em cima disso, né, manter essa boa expectativa, essa esperança por boas atuações, que assim a gente vai estar mais perto do resultado. Lógico que o aproveitamento ele cai por terra nessa situação, e acreditar que a gente saiu de casa também e com uma equipe muito bem organizada e forte fisicamente, que era o Gramadense, a gente conseguiu ser mais sólido, né, e concretizar. Foram poucas chances também no Gramadense e a gente foi eficiente, né? A gente tem dados aqui, que os dados são para nós, né, internos, que confirmaram essa situação. Foram poucas situações, né, e acabou que fizemos, né, 2 gols de bola parada, né, um de falta e um de pênalti. Se a gente para pensar, a gente é muito mais eficiente do que gera situações de gol, né? A gente tem uma organização do centro do campo e essa sim que me chateia muito, que hoje não aconteceu, e essa é a minha decepção no dia de hoje, principalmente. Bruno, eu quero perguntar para você, depois já estamos para o Cantarelli. No jogo passado, eu entendi que o União jogou com muito bola espichada, não trabalhou. Tu não concordou na resposta que você deu, e hoje eu acho que novamente o União não chegou com bola trabalhada. O Rosseto, quando recebia a bola, era a bola espichada, sempre mais fácil para o zagueiro. Então eu te pergunto sobre isso e falo, e os meus questionamentos são pontuais sobre o jogo de hoje. Eu acho que não é terra arrasada. Há elogios e reconhecidos pelos jogos anteriores. Por mim também, sem dúvida nenhuma. Agora, para o jogo de hoje, não tem como elogiar. Por isso que a gente precisa questionar. Então eu te pergunto sobre isso, esse formato, essa bola chegar melhor para os atacantes, seja o Rosseto, seja o Paredes, como foi no jogo passado. Eu queria te perguntar sobre isso e já estendo o Cantarelli com relação ao grupo, né, e aos dois. Eu achei um grupo que termina um jogo, claro, tem a questão psicológica do 2-0, mas um time se arrastando contra um adversário inteiro fisicamente, embora tenha feito a viagem. Então, vamos lá. Sobre elogios, só não me interprete errado, gente, é um questionamento amplo, assim, né, macro, né. Estou trazendo uma situação no futebol que vitórias trazem elogios, né, e derrotas sem dúvida nenhuma. Principalmente hoje com a desorganização, um time, né, arrastado, como você falou, né, parecendo que não tinha força para reagir, mas o que parece, né, do adversário quando ele vence gera uma organização, que gera uma solidez. Quem vence é muito mais fácil jogar, né? A gente passou por essa situação quando, mesmo defendendo muito mais e saindo com atacantes muito rápidos que tinham, com certeza está muito cansado. A gente correr para frente para atacar é muito mais fácil que defender. Então, eu não vou fazer, né, um caos, mesmo a desorganização beirou o caos, é o meu ponto de vista, mas não vou desistir, não vou gerar desconfiança nenhuma nesse momento. Mas eu acho que quando a gente está ganhando, a gente apresenta um futebol muito melhor, aí passa pela parte anímica também, né, que ajuda a estar jogando e ganhando, é muito melhor. Enfim, trabalho é o que nos move aqui, e mesmo com pouco tempo, já preparar a equipe para quinta-feira. Eu não vou fazer nenhuma análise da questão do jogo, né, mas é notório que a gente fez um jogo muito abaixo, e o que eu posso falar como responsável do futebol é que pedir desculpa ao torcedor, né? Porque a gente sabe como foi difícil a gente trazer de volta o torcedor para a arena, né? A gente vinha com mais confiança, o torcedor acreditou, né, no grupo que a gente montou no começo da competição, e aí hoje se cria uma expectativa, né? E talvez até os jogadores sintam um pouco essa expectativa, né? Porque tivemos aí mais de 2.000 torcedores, um dia bonito, está tudo organizado para ter uma grande atuação, e aí não começa a vir, e também méritos para o adversário, né, que soube dominar o jogo, tá? Vamos ser bastante sinceros, mas cabe a mim aqui como responsável do futebol pedir desculpas ao torcedor que nos apoiou, que veio à arena, mas quero dizer para esse torcedor que está chateado hoje em nós, mas a gente tem totais condições de recuperar esses pontos. Agora tem que recuperar esses pontos fora de casa. Cantarelli, também estendendo a pergunta que foi feita pelo Coutinho sobre a situação do time, que tem também essa situação que é quase que desumano, jogar quarta a domingo e tendo que revisar jogadores. A União observa essa situação de que daqui a pouco pode aumentar um pouco mais o volume do grupo, justamente para o União não sofrer como sofreu hoje? Talvez sim, talvez a gente precise, né? Mas assim, a gente tinha hoje no banco atletas de alta qualidade, com todo respeito esportivo, né? Estavam nesse tempo plantel com 13 meninos, né? Então, às vezes, e
e isso a gente que está bastante tempo no futebol, às vezes a gente, o anímico, né, acha que vai ser um jogo mais fácil, acha que vai ser uma coisa, e aí o jogo não vai e depois começa a pesar a perna, começa a errar, e aí entra num círculo vicioso de erros que a gente viu hoje uma tarde totalmente infeliz de toda a nossa equipe, né? Então, isso é algo que nós temíamos, talvez até pelo excesso de confiança. Quando o adversário vem dizendo, vocês têm um baita time, vocês são os candidatos, se cria também essa atmosfera que não é bem assim, né? A gente vê que dentro de campo não é bem assim, e vários atletas aqui que estavam no nosso plantel no passado, hoje dominaram o jogo. Então a gente tem que entender também que não vamos ganhar só nos nomes, que não vamos vencer de qualquer jeito. Tem que respeitar e tem que ser jogo a jogo. Perdemos 5 pontos em casa e esses pontos agora vão ter que ser recuperados fora de casa. No início da de futebol, Edson Cantarelli, no início da temporada, antes de